Vai ser amanhã, e não hoje, como eu disse anteriormente, um evento que tem um nome pomposo, Café com Herdeiros. Na verdade, é uma discussão, uma orientação para as empresas familiares, que são maioria no Brasil. Como é que o negócio pode prosperar passando de pai para filho? Quem vai participar desse Café com os Herdeiros é a Daniele Quintanilha, que é consultora, psicanalista, consultora empresarial. Tudo bem, Daniele? Tudo bom, Mário. Bom dia, tá? Bom dia. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Tem esse ditado que é um ditado popular, é isso que eu ia lhe perguntar. Para descrever essa dificuldade de uma empresa prosperar entre gerações aí. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Procede? É fato que a maioria das empresas familiares não consegue... Procede e é justamente um cuidado que a gente tem que ter, já que ela predomina no nosso país e a gente tem que pensar nas próximas gerações qual é o desafio que elas têm para poder fazer com que a sua empresa seja longeva. Né? Então essa é a nossa preocupação realmente. Você fala que as empresas predominam, as empresas familiares predominam no nosso país, são muitas empresas. Mais de 80%. E se a gente tem um outro dado que fala que para a segunda geração, a passagem para a segunda geração, apenas 30% dessas empresas chegam na segunda geração, 15% na terceira geração e só 4% na quarta geração. Então é um dado forte, né? De cada 10, apenas 7 conseguem passar de pai para filho. Exatamente. De pai para filho para neto é mais difícil ainda. Por que isso acontece? Imagina que uma empresa ela é fundada através de um sonho, né? O empreendedor tem um sonho e se esse sonho não for compartilhado com seus filhos, com as próximas gerações, ele não consegue dar continuidade. E tem vários fatores, né? Os conflitos familiares, sócios que não se escolheram, né? Porque aí você tem primos que se tornam sócios, irmãos que se tornam sócios, então tem conflitos, tem a falta de preparo desses herdeiros, que é o tema do nosso evento de amanhã. Então, Daniele, e a gente fala tanto hoje em empreendedorismo, né? O próprio governo sinaliza para essa questão da importância de incentivar o empreendedorismo na educação, na sociedade, mas uma empresa, quando ela começa, ali ainda pequenininha, já tem que começar a pensar nos herdeiros, como é que vai ser assim, o futuro tão longo dessa empresa? Se a gente fosse pensar assim, de fato a gente teria que ter esse cuidado, porque a transmissão se faz desde muito cedo. Porque imagina o seguinte, se um filho não tiver vínculo nenhum com aquele negócio, como é que ele compartilha um sonho? Né? Como é que ele tem vontade de continuar aquela empresa? E ela começa muito pequenininha. Né? E o que a gente vê? Assim, esse filho também não é obrigado a trabalhar no negócio. É isso que a gente fala. Mas ele tem que saber que ele pode ter uma contribuição para esse negócio mesmo não trabalhando lá. Como um futuro sócio, como um acionista. Interessante você estar falando, né? O sonho do inicial ali, do empreendedor que começou o negócio, não necessariamente é o sonho de quem vem na próxima geração. Não é um outro fator, porque quem começa, como você disse, muitas vezes é uma empresa pequenininha. Sim. Então ele quer investir mais na empresa. Então ele tem uma faixa de lucro menor. Isso. Vou dar um exemplo bem simplório aqui, mas por exemplo, ele começa ali com a padariazinha dele, se ele tirar um pouquinho de lucro para ele comprar um carro popular, tá bom, porque ele está investindo na padaria. Mas o filho dele já nasceu num padrão de vida melhor, ele já é o filho do dono da padaria, então ele já não quer mais o carro popular, ele já quer um carro um pouco mais valorizado, ele vai tirar mais lucro da empresa. Isso acontece ou eu estou viajando aqui? Não, é perfeito, Mário, é exatamente isso. Por isso que a gente fala que a gente tem que preparar muito os herdeiros. Porque se eles só pensam em usufruir daquele recurso vai acabar, né? E o pai ou a mãe, aquele que é o fundador, aquilo é a vida dele. Então ele traz um sacrifício, uma dedicação muito grande e ele se realiza com as conquistas. Esse filho tem que pensar da mesma forma. E aí, se ele se prepara para não depender financeiramente dessa empresa, né? Se ele tem uma carreira aí bem sustentada, por exemplo, ou se ele trabalha na empresa contribuindo efetivamente para o negócio, esse negócio fica próspero e ele vai ter uma condição financeira também favorável, mas através da sua contribuição, não só por ter um pai que construiu ou uma mãe que construiu um negócio, ele vai usufruir. Agora, os casais tendo filho mais tarde, não ficou mais difícil também fazer a sucessão? Também. E menos filhos, né? Também. E menos filhos. Também. Perfeito. Esse é um outro desafio, porque aí até o momento de transmissão desse negócio, imagina, né? É claro que também os pais ficam mais tempo na empresa, são mais produtivos, tem uma longevidade aí também, né? Mas é um desafio realmente.
O nome é pomposo, assim, Café com Herdeiros, Isso. mas a gente não está falando só para empresa muito grande, gente muito rica, é o cidadão que tem um pequeno negócio também. Né? Como você falou, né? É a padaria, é uma lojinha, e começa assim, todo negócio começa assim. E depois tem uma rede, né? E que pode depois diversificar o seu negócio. E os filhos, eles precisam se preparar muito para isso. Tanto para ter uma relação afetiva com o negócio, porque senão depois ele quer vender, né? A primeira geração sai e ele fala, eu só quero saber do dinheiro, né? Então, se ele tem uma relação afetiva com o negócio, ele tem essa intenção de continuidade. E alertar muito para o preparo. Seja para ele ser um bom gestor, um bom executivo, ou seja para ele ser um bom sócio ou um bom acionista. Então, vale um alerta para quem ainda nem tem herdeiro, né? Ou já tem os herdeiros, é para começar a preparar aí, mesmo que seja um negócio pequeno, já começar a pensar no futuro da empresa. A gente fala que preparo de herdeiro começa quando a gente começa a pensar em ter um filho. Se a gente é um empresário, a gente começa a pensar na criação e na educação, até comportamental, afetiva, emocional, desse herdeiro, pensando lá na frente. É amanhã, 9 da manhã, de graça? Isso. Vai ser aonde? No auditório do Sindex e o site do Cindy Rochas, você consegue fazer a inscrição. Fazer o seguinte, daqui a pouco a gente coloca no G1, g1.com.br/s, o caminho para você fazer a sua inscrição. Obrigada. Para que a pessoa não seja só herdeiro, né? Seja também um empreendedor ali. Isso. Pai rico, filho nobre, neto pobre, procede o ditado, de acordo com as estatísticas, mas não é uma regra, né? Isso pode ser evitado. Nenhum. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Daniele.